começou? Já tá começando? Já começou? Tá, ok. Então tá. Já começou então, tá. Oi, gente. Então, virei blogueirinha, né? Quando eu comecei a postar no Instagram, né, sobre a minha trajetória com alargador e tal, mostrando eu alargando minha orelha e tudo mais, muita gente começou a me mandar pergunta, tanto na DM do Instagram, quanto no WhatsApp, acerca de alargador mesmo, como que alarga de forma correta, como que limpa o alargador depois e tal, essas perguntas básicas, né, que todo mundo tem dúvida. E aí eu pensei, bom, por que eu não gravo um vídeo, né, falando sobre isso? Quem me conhece sabe que já tem um tempo já que eu tô querendo gravar vídeo, não pro YouTube específico, mas pra pôr aí na internet mesmo, que eu tenho essa vontade, sabe? Assim, dá essa vontade. E alargador é um assunto que eu gosto muito, é um assunto, assim, que eu adoro falar sobre isso. Quem me conhece sabe que é uma coisa que me deixa muito animada, que eu gosto muito. E aí eu pensei, bom, seria bom gravar esse vídeo, porque aí é um vídeo bem informativo, que vai tirar todas as dúvidas de vocês, assim, eu espero, pelo menos, né? E também eu percebi que quando você procura sobre alargador no YouTube, você não acha muito conteúdo sobre isso, assim, é bem escasso os vídeos que falam sobre isso aqui do Brasil, e geralmente são vídeos mais antigos também, lá de 2013, 2014, e não são vídeos bons, sabe? Você acha vídeo bom mesmo lá nas gringas, tipo assim, lá nos Estados Unidos, na Europa e tudo mais, que lá eles falam bastante sobre isso, mas aqui não. Então, eu pensei que seria uma boa, né, eu gravar esse vídeo, então cá estou eu falando com vocês. É o primeiro vídeo que eu gravo, é a primeira vez que eu tô falando com uma câmera, então assim, tô nervosa, mas vai dar tudo certo. Bom, a primeira dúvida que eu vou responder, que é uma dúvida assim, bem clichê, inclusive, que as pessoas sempre perguntam, é se dói pra largar a orelha. Tipo assim, gente, dor é uma coisa muito relativa, assim, tem gente que tem mais sensibilidade, tem gente que tem menos sensibilidade, sabe? Então é difícil falar se dói ou se não dói, sabe? Uma coisa que vocês têm que ter em mente quando vocês forem alargar a orelha de vocês é que não pode nem sangrar, sua orelha não pode sangrar no processo de alargar e nem depois, ela não pode sangrar hora nenhuma. E também não pode ser aquela dor assim, insuportável, que você chora, que você tem que tomar remédio pra dor, sabe? Aquela dor assim absurda, não pode. Sua pressão não pode cair, sabe? Não, essas coisas não combinam com o alargador, sabe? Então assim, vocês têm que ter em mente essas duas coisas quando vocês forem alargar a orelha. Se essas duas coisas acontecerem, parem de alargar na hora, porque isso indica que sua orelha não tá pronta pra isso, sabe? Então assim, questão de dor, claro que vai ser uma coisa assim, meio desconfortável de se fazer, porque você tá aumentando o seu lóbulo, né? Então assim, não é uma coisa, né, de seu corpo aceita tranquilo, sabe? Então tem um desconforto aí, mas nada de demais, sabe? Tipo, é tranquilo. Tanto é que as pessoas alargam. Se fosse uma coisa tão insuportável, ninguém ia fazer isso, né? Outra dúvida também que as pessoas fazem muito, e eu odeio essa dúvida que as pessoas têm, que é até quantos milímetros a orelha volta ao normal, né? Assim, eu odeio essa dúvida, porque se você tá querendo alargar a sua orelha e já tá pensando, enquanto você for tirar o alargador e querer voltar com a sua orelha no 1 milímetro, você não devia alargar a sua orelha primeiramente, né? Porque eu acho que assim, alargador é uma modificação corporal, você tá mudando o seu corpo, né? Você tá mudando a sua orelha, e as chances da sua orelha não voltar ao normal são enormes, sabe? Então assim, não faça uma coisa que você já tá pensando em tirar ela depois, entendeu? Então, assim, né? Mas, respondendo a pergunta, né? Isso é uma coisa muito relativa, porque assim, depende do seu corpo, sabe? Tem corpo que é mais resistente, então a orelha não volta, mas tem corpo também que volta na hora, sabe? Agora, obviamente, se você alargar a sua orelha até os 30 milímetros, por exemplo, as chances dela voltar ao normal são mínimas, né? Assim, ela pode voltar até, sei lá, uns 10 milímetros, mas até 1 milímetro, obviamente que não.
Enfim, agora falando sobre como alargar a orelha de forma correta, né? Como que você alarga corretamente a sua orelha. Existem diversos métodos de como alargar a orelha, diversos, assim, tem muitos métodos. Então, primeiramente eu vou falar do método que eu sempre usei para alargar a minha orelha. Ah, e se vocês estiverem se perguntando, né, quantos milímetros eu tenho, né, na minha orelha, eu tenho 16 milímetros nas duas, mas eu quero ir até os 22. Eu acho que eu vou até os 22 em janeiro do ano que vem. Eu acho que esse ano eu não consigo chegar lá. Mas enfim, esse é o meu tamanho ideal no momento, né? Pode ser que mude, pode ser que eu queira aumentar mais, não sei, né? Enfim. Então primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês o método que eu uso para alargar minha orelha, que geralmente é o método que as pessoas aqui no Brasil mais usam. Esse é o método mais usado aqui no Brasil, esse e o de fita, que eu vou explicar também daqui a pouco. Os outros métodos, que tem outros dois métodos que as pessoas também fazem, eu vejo eles mais em vídeo americano, europeu e tal. Eu não vejo muitas pessoas aqui do Brasil fazendo eles não. Bom, eu alargo com isso. Não sei se vai estar focando, tá, menina? Eu não sei, mas vocês estão vendo, né? Que eu alargo com espiral. Esse daqui é o de 16 milímetros, que eu até mostrei no meu Instagram e tal. Que ele é bem grandão, né? O último que eu usei, né, pra alargar minha orelha, quando eu passei dos fraturas pros 16. E aí, quando você vai alargar a orelha com o espiral, como é que funciona? Primeiro que você tem que lavar muito bem a sua orelha, né, o fundo e tal, você lava lá com sabonete e tal. E você tem que lavar muito bem o espiral. E aí, como é que eu lavo ele antes de colocar ele na minha orelha? Primeiro que eu lavo ele com o sabonete Protex, que é, assim, o melhor sabonete pra você usar, né, pra limpar a sua orelha e tudo mais. Eu lavo ele com o sabonete Protex e depois eu passo o álcool gel nele. Que o álcool gel também, né, é uma coisa muito boa pra higienizar. E aí eu passo o álcool gel nele todo e pronto, eu só faço isso. E aí, como é que eu faço pra largar a orelha com o espiral? Depois que eu tirei o alargador da minha orelha, eu pego a vaselina. Esta maravilha aqui, que ela é muito boa. A vaselina é assim, a melhor coisa que você pode usar para alargar a sua orelha. Eu vejo muito as pessoas usando creme normal, pomada normal. Pra mim, o melhor mesmo é a vaselina. A vaselina é a melhor coisa, assim, pra deslizar, sabe? Pra lubrificar. Então, assim, pra mim é excelente a vaselina. Não é à toa que eles usam em estúdio de tatuagem, de piercing e tudo mais, né? E aí eu pego a vaselina e passo ela no fundo da minha orelha e fico massageando ela por um bom tempo, assim. Eu massageio até eu ver que minha orelha tá bem mole, sabe? Quando eu vejo que minha orelha tá bem relaxada, sabe? E aí depois que eu passei nela, eu passo no espiral, mas eu também não meleco ele muito não, porque não tem necessidade, porque a vaselina escorrega muito fácil, então não tem necessidade de você lotar de vaselina. Até porque se você lotar, isso vai acabar saindo da sua orelha, né? E aí eu passo vaselina até aqui, mais ou menos, né? Que é onde já larga, né? E aí eu passo no furo e alargo. Antigamente eu não fazia dessa forma. Antigamente eu não massageava o meu lóbulo antes de alargar ele. Eu simplesmente passava, enfiava o alargador nele e isso era horrível. Tipo assim, eu sentia dor, sabe? Não era aquela dor absurda e tal, mas era uma dorzinha chata, sabe? E aí, tipo assim, demorava mais pra largar. Às vezes eu ficava 2 dias pra largar minha orelha, sabe? Então era muito ruim. Mas quando eu passei dos 14 pros 16, eu massageei a minha orelha. E eu notei uma puta diferença fazendo isso. Tipo assim, alargou na hora, sabe? Na hora, assim. Eu coloquei o negócio e alargou. Então, assim, é essencial você massagear seu lóbulo antes de alargar ele. Você pode tanto massagear com a vaselina ou com algum óleo. Uma coisa que as pessoas usam muito é óleo de jojoba, eu não sei se é assim que fala.
eu não sei. Mas esse óleo assim que você passa e ele é ótimo também. Então, massageiem os seus lóbulos antes de alargar a orelha de vocês. Isso é essencial, é uma coisa muito essencial fazer isso. E outra coisa também que é muito importante vocês saberem quando é que você vai saber, né, se sua orelha está pronta para ser alargada? Porque assim, se você está com um tamanho que você quer chegar, igual eu tô nos 22, eu quero chegar nos 22 milímetros, estou nos 16, quero chegar nos 22. Então você tem que dar um tempo até a próxima vez que você for largar. Esse tempo geralmente é de 1 mês a 2 meses. Eu acho melhor esperar 2 meses, porque aí sua orelha já cicatrizou assim bastante e começa a aparecer o gap. O que é o gap? Quando você puxa o seu alargador assim para baixo, o túnel, você começa a ver um espacinho que dá aqui, sabe? Quando você puxa, dá esse espaço, esse gapzinho. Isso mostra que sua orelha já cicatrizou e ela já meio que alargou. Porque, tipo assim, o que acontece? Depois que você passa mais ou menos dos 12 milímetros, sua orelha começa a largar sozinha. Eu não sei o que acontece, eu não sei qual é a explicação científica que isso tem, mas eu sei que sua orelha começa a largar sozinha, então começa a dar esse gap. Então esse gap mostra que sua orelha já largou tipo 1 milímetro. Vamos supor, eu tava nos 14, minha orelha já tava nos 15, então eu só precisava aumentar mais 1 milímetro com o espiral. Então assim, fica muito mais fácil, sabe, de você alargar a sua orelha quando dá esse gap, tipo assim, muito mais, sabe? Sua orelha já tá 100% cicatrizada e pronta pra vir outro milímetro aí, sabe? Então você tem que analisar isso também. Dá esse tempo de 2 meses e olha pra ver se tem esse gap. Se você tá com um alargador menor, né, sei lá, 8 milímetros, eu acredito que não aparece o gap, né? Mas aí você espera aí uns 2 meses e tal e alarga a sua orelha, que também vai estar tranquilo, tá? Tem um outro método também de alargar a orelha, que esse é alargar com fita. Eu nunca alarguei minha orelha desse jeito, nunca, porque eu sempre achei o espiral mais fácil, sempre achei o método do espiral 1000 vezes mais fácil, mas tem muita gente que alarga com fita, principalmente quem tem alargador maior, tipo de 25, 30 e tal, porque aí acaba os espirais, né? E eu vou ter, se eu quiser chegar nos 30 depois, né? Meu tamanho ideal é uns 22, mas se eu depois quiser aumentar mais, eu vou ter que alargar com fita. Como que é o método de alargar com fita? Eu vou dar um exemplo aqui, tipo assim, eu vou demonstrar aqui. Você pega o túnel, que é isso, eu não sei se vai estar focando, tá, meninas? Eu não sei. Vou falar, nossa, eu tô muito blogueirinha, ai meu Deus. Mas é tipo isso daqui, sabe? Eu não sei se... enfim, vocês viram. Você pega o túnel, né, que é isso daqui que você põe na sua orelha, e aí você pega ou fita veda-rosca, ou aquelas fitas de bondagem que fala, eu não sei, aquelas fitas que usam em BDSM, tá, essas coisas, sabe, que foram feitas próprias pra ficar na nossa pele, sabe, aquelas fitas pretas, sabe, ou você usa a veda-rosca ou você usa essa fita, porque primeiro que a veda-rosca é muito boa, porque ela não tem cola, né, ela não tem cola, ela é muito fininha, então ela é mais fácil de usar. E a outra, aquela preta que eu falei, ela é boa também porque ela foi feita própria pra ficar no nosso corpo, né? Então assim, não vai ter nenhuma reação alérgica e tudo mais. E aí você pega aqui o túnel e passa a veda-rosca com aquela fita em volta. E aí você passa até dar mais ou menos 1 milímetro aí de diferença, né? E põe na sua orelha. E aí vamos supor, eu tô nos 14 e quero ir pros 16. E aí primeiro você põe 1 milímetro, que aí vai ter ido no 15 e põe na sua orelha. Depois no dia seguinte você passa mais a fita e põe nos 16 e você vai alargar. É muito fácil, sabe, alargar desse jeito, assim, também é uma coisa que não dói, sabe, que não incomoda e tal. É muito fácil, mas igual eu falei, eu nunca larguei desse jeito, o meu irmão ele já largou assim,
Mas eu nunca larguei, então não tenho muito o que opinar, né? Eu continuo preferindo o método com a espiral, que pra mim é super fácil, é 1000 vezes melhor. Mas, enfim. E também tem um outro método, esse método eu já vi em vídeos americanos, assim, eu nunca vi ninguém aqui do Brasil falando sobre esse método, que é o dead stretching. O que é isso, né? Vocês lembram que eu falei que a orelha larga sozinha? Então, a orelha larga sozinha. E aí o método do dead stretching é você deixar a sua orelha largar sozinha. E aí como é que você faz? Tem um tipo de plug que esse plug é de vidro e ele tem até uma gominha assim que você coloca aqui atrás para ele não cair da sua orelha, né? Eu vou pôr aqui no vídeo uma imagem do plug, se for olhar, a imagem já está aqui do meu lado, de como que esse plug é. Eu nunca vi vendendo aqui em nenhuma loja aqui no Brasil, então eu acho que vocês teriam que comprar em algum site americano e tal, que lá vende, sabe? E aí você pega esse plug, como ele é de vidro, ele é mais pesado, sabe? Não muito, é levemente mais pesado. E aí você põe na sua orelha e deixa a sua orelha alargar sozinha. Com o tempo, sua orelha vai largando sozinha e aí você vai aumentando e tal. Igual eu falei, a minha orelha, depois de 2 meses que eu tava nos 14 milímetros, ela já tava dando muito gap aqui. Então ela já tinha largado assim 1 milímetro, 1,5 milímetros, sabe? Depois de 2 meses. Então tem como você usar esse método de você deixar sua orelha largando sozinha, sabe? Mas a melhor forma é usando um plug de vidro e tal, porque como ele pesa um pouco mais, sua orelha larga um pouco mais rápido, né, do que usando esses normais. E aí tem esse método, mas esse método, assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Quem não gosta fala que é um método que demora demais, assim, demora muito você alargar sua orelha usando esse método, porque você deixa seu corpo alargar sozinho, não é algo que você provoca, e cada corpo reage de uma forma, então pode ser que seu corpo demore um pouco mais, sabe, pra alargar assim sozinho, mas enfim, isso é uma coisa mais pessoal. E tem um outro método também, o último método, né, que é colocar peso mesmo. Esse é o método que você de fato põe peso na sua orelha. O que acontece? Existem diversos pesos próprios para alargador. Tem muita gente que usa como brinco mesmo, que acha bonito e tal, mas tem gente que usa para alargar a orelha mesmo. Que aí você pega o peso e põe, tipo assim, você tem que usar alargador igual esse que eu tô usando, que é o túnel, que ele é vazado assim. E aí você põe o peso e o peso fica assim. E aí, com o tempo, né, como é o peso, sua orelha vai alargando, sabe? Meio que rasgando, assim, bem entre aspas, tá? Rasgando bem entre aspas. E aí ela vai aumentando, 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 até que você alargou. Esse método também tem gente que não gosta, que fala que você está rasgando a sua orelha, e tem gente que gosta porque fala que é mais prático e não dói absolutamente nada. Então assim, fica a critério de vocês saberem se vocês querem usar esse método ou não, né? Agora, outra coisa também que é bom falar é sobre a higienização. Quando você acaba de alargar a sua orelha, como que você higieniza ela, né? Bom, primeira coisa, não toque na sua orelha. Não toque nela e não deixe ninguém tocar nela. Porque, né, obviamente, ela tá lá cicatrizando, não é bom ficar pegando nela o tempo inteiro. E aí você tem que ficar em torno de uma semana e meia com o túnel nela. Você não pode tirar ela. Igual quando você põe piercing, sabe? Quando você acaba de pôr piercing, você não pode tirar a joia. E o alargador é a mesma coisa. E aí, como você não pode tirar a joia, né? Como é que você vai limpar a sua orelha? Bom, primeiro que você tem que ficar passando o antisséptico. Esse é o meu antisséptico bem... O antisséptico é bom porque ele é bem baratinho e, né, ele é antisséptico. Mas uma coisa, assim, que vocês têm que entender é que você não pode lotar a sua orelha de antisséptico também. Você tem que passar em torno de 2 a 3 vezes no máximo por dia o antisséptico na sua orelha. Porque se você ficar lotando sua orelha disso, vai dar o efeito contrário e sua orelha vai piorar. Eu digo isso porque isso aconteceu comigo. Quando eu alarguei minha orelha do 10 milímetros pro 14, tipo assim, eu lotei
tratei a minha orelha de antisséptico e ela custou mais pra cicatrizar. Então, assim, sejam moderados, sabe? E aí você põe o antisséptico e na hora do banho, você não tira o alargador, né? E aí você, tipo, passa o sabonete em volta, assim, porque o sabonete acaba indo lá no furo. E depois passa água e tal, não tem necessidade de tirar. E aí depois de em torno de uma semana e meia, você já pode tirar a sua joia. Claro que, né, se você vê que sua orelha tá tranquila e tal, você já pode tirar ela. Você tira ela e aí você lava ela com... Eu sempre lavei com sabonete Protex, que eu acho, assim, que ele é excelente, assim... Ele é ótimo, ele é antibactericida, né? Então, assim, ele é perfeito para você lavar a sua orelha com ele. Mesmo depois que sua orelha já cicatrizou, é bom você lavar ele com o Protex, lavar ela com o Protex. E você lava ela assim, normal, sabe? Não precisa fazer muita coisa, é só lavar ela. Quantidade de vezes precisa que você lava a sua orelha também. Isso também é uma coisa muito relativa, depende de cada organismo também. Tem gente que a orelha fede muito. Tem gente que de fato o alargador fede. E tem gente que nem tanto. No meu caso eu lavo só uma vez por semana, porque de fato não tem a necessidade, sabe? Assim, e mesmo assim, toda vez que eu lavo ela não tá fedendo. Eu cheiro o alargador, ele não tá fedendo, ele não tá com nenhuma célula morta nele e tal. Ele tá beleza. Então, assim, de fato depende de cada corpo, sabe? Tem corpo que fede mais e tem corpo que menos, sabe? Então, você tem que observar aí como que seu corpo funciona, sabe? E, então, assim, ou você lava todo dia, eu já vi gente que lava todo dia, ou você lava uma vez por semana, que nem eu. Então isso daí é uma coisa muito pessoal. O que mais que eu posso falar? Os riscos também, né, de se ter alargador, né, até porque nem tudo é um mar de rosas, há riscos, né, e isso a gente tem que falar, né. Bom, o primeiro risco que se pode ter é o blowout. O que é o blowout? Vou tentar explicar aqui pra vocês. Blowout é quando você força tanto a sua orelha na hora de alargar ela, que meio que a pele vai pra fora. Tipo assim, vamos supor que meu dedo aqui é a orelha, tá? E aí você tá lá alargando a sua orelha, né, e tal. E aí você força tanto ela que essa parte, assim, a parte de dentro da orelha vai pra fora. Então ela fica pra fora, assim. Eu também vou pôr uma imagem aqui de blowout, inclusive é muito feio o blowout. Nossa, blowout é uma coisa assim horrível. E assim, blowout dá muito problema. Tipo, primeiro que ele pode doer. Tem blowout que dói, tem blowout que não dói, mas geralmente ele dói e ele inflama e fica uma parada muito fodida, sabe? E sem contar que é feio, né? Não é legal, é bem feio. E aí tem casos em que o blowout sai naturalmente, tipo assim, ele, né, volta ao normal e tal. E tem caso que não, e aí você tem que fazer cirurgia, e é uma parada mais chata e tal. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, mas isso é uma coisa muito frequente de se acontecer. Então, vocês têm que ficar bem de olho nisso. Outra coisa que pode dar, que isso dá em tudo que você faz no seu corpo, em piercing, tatuagem, até uma cirurgia que você faz e que precisa cortar a pele, né? Queloide. Isso acontece, sabe? E pode acontecer com o alargador. Então, né? É uma coisa que acontece. Então, assim, queloide nunca aconteceu comigo também. Minha cicatrização é muito boa, graças a Deus. Mas isso pode acontecer. Outra coisa também, que isso daí também acontece por qualquer coisa que você faz no seu corpo, é infeccionar, inflamar e tal. Mas é aquilo, você tem que cuidar muito bem, sabe? E excesso de cuidado também faz mal. Então, assim, tem que ser uma coisa bem moderada e tudo mais, sabe? E outra coisa também que pode acontecer, mas isso é em casos, assim, de que o alargador já tá bem grande, né? Tipo nos 60 milímetros e tal, que é da orelha rasgar. Isso pode de fato acontecer, mas eu já vi caso de menina que foi alargar a orelha para os 8 milímetros e a orelha rasgou também. Mas isso acontece quando você pula muitos milímetros, sabe? Quando, sei lá, você tá no 2 milímetros e tenta alargar para os 8, sabe? E aí, obviamente, sua orelha vai rasgar. Então é aquilo. Se você alargar
bem, de uma forma bem calma e tranquila, vai dar tudo certo, sabe? Sempre conhecendo o seu corpo, vendo se seu corpo vai aceitar o alargador ou não. Então, gente, por enquanto é isso. Eu só vou falar sobre isso pro vídeo não ficar muito grande e tal, não ficar aquela coisa cansativa. Mas se vocês gostaram desse vídeo, vocês me falam aqui nos comentários, que aí eu vou fazer uma parte 2 com umas dúvidas mais, assim, que eu recebi também na DM e tal, no meu Instagram e tal. E aí eu faço a parte 2 e quem sabe também uma parte 3, né? Eu não sei. Mas enfim, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado.